Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje nós temos presença muito especial de um amigo, colega de ministério, nosso irmão reverendo Tiago Henrique, que é pastor ali na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E hoje ele veio aqui para trazer uma mensagem muito especial para nós, falar sobre família, um tema muitíssimo importante, todos nós precisamos. Então, que nós fiquemos bem atentos. Vou pedir que os diáconos orientem também os irmãos, para que nesse momento não haja nenhum trânsito, né? Aqui, peço que os irmãos que quiserem ir aos banheiros, existem 2 banheiros aqui em cima, a não ser que seja muito urgente, então os irmãos com certeza podem utilizar esses 2 banheiros. Mas vamos ficar bem atentos e logo depois da palavra do nosso irmão nós vamos clamar, orar pelas nossas famílias, tá bom? Quero convidar o nosso irmão. Deus abençoe, reverendo Tiago. Passo aqui, fica à vontade, meu irmão. Deus te use grandemente. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Né? Você fala, vamos, não vamos, vamos, né? E aí acabou dando certo. Graças a Deus por isso. É um grande privilégio estar aqui, ver o novo local, vê-los animados, servindo a Deus. Isso é uma grande bênção, né? Nós temos o privilégio de servir o nosso Deus. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 18. Nós vamos ler do verso 21 ao verso 35. Vamos falar sobre a conversa que Jesus teve sobre perdão, baseado aqui no texto da palavra do Senhor, e depois da parábola do credor incompassivo, que é uma continuidade daquilo que Jesus vai ensinar. E vamos falar hoje sobre como praticar o perdão dentro do contexto familiar, né? Como viver biblicamente, o grande desafio que nós temos, né, na realidade em que vivemos todos os dias, que é perdoar biblicamente, né? Então, C.S. Lewis, ele diz uma coisa interessante, ele fala assim que o perdão é poético até o dia que você tem que perdoar alguém. Então, é bonito falar sobre perdão, né? Nós entendemos que, biblicamente, nós devemos perdoar. E aí, se há muita confusão sobre perdão, é um sentimento, simplesmente. Se eu não senti, eu não perdoei, eu não vou ser hipócrita se eu achar que eu perdoei, não. Então, nós temos, às vezes, uma confusão no pensamento, na reflexão do que significa perdoar alguém, do que significa também ser perdoado. E normalmente nós falamos assim, pelo menos algumas pessoas, né? Eu perdoo fácil, né? Mas na verdade talvez nós não entendamos o real significado de dar um passo de perdão naqueles que nos ofendem, talvez diariamente, que é o contexto familiar. Então, como que a palavra de Deus nos dá passos, nos ensina, nos desafia a olharmos para a nossa prática de perdão e dizer, eu estou perdoando biblicamente? Eu entendo que o perdão ele é muito poético, mas e no dia a dia, e no momento que eu sou desafiado e ofendido por aqueles o qual eu entendo assim, é de quem eu menos espero, que é no dia a dia na nossa casa. Então, vamos olhar para o texto bíblico, em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isto, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas aos seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor
tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que fale o nosso coração. Deus, obrigado pela sua palavra, ela nos desafia, ela mexe conosco, porque são questões mais profundas do nosso coração. Nós queremos clamar ao Senhor nessa noite, que o Senhor fale as nossas vidas, que o Senhor nos mostre os pontos cegos que muitas vezes temos e que passamos, ó Deus, dias, meses, anos, vivendo de tal forma que nos esquecemos de que o Senhor requer de nós, deseja da nossa vida, que mudemos as nossas perspectivas, expectativas e o nosso comportamento. Que nessa noite o Senhor possa também nos desafiar à reconciliação com pessoas, nos desafiar a entender o perdão a partir daquilo que o Senhor ensina na sua palavra, e se há algum peso em nós de não perdoar alguém, talvez coisas do passado, talvez coisas que nós vivemos hoje, essa semana, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos exorte, para que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Nós louvamos o teu nome por toda a sua bondade, por toda a sua benignidade. Obrigado por estarmos reunidos aqui, Senhor, em teu nome, para ouvir a sua palavra, e que sejamos desafiados, como Tiago nos lembra na sua carta, a sairmos daqui não somente como ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Que a reflexão que fizermos realmente seja uma reflexão sincera do nosso coração, um autoexame vívido, um autoexame que tenha como base não a dor que foi causada a nós, mas que tenha como base a palavra do Senhor, que nos ajuda, que nos incentiva a perdoar de forma como o Senhor também tem nos perdoado. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, viver em família é um grande desafio, né? Porque é ali que o nosso coração, em todo o tempo, é sempre mais exposto, não é assim? Então nós temos aqueles vínculos sociais fora, né, na igreja, no trabalho, aonde nós talvez temos uma tolerância maior sobre o aspecto de como nós lidamos com pessoas, né? Talvez somos mais gentis fora de casa, talvez somos mais propensos a dizer, não, pode deixar que eu faço isso, né? Alguém precisa de um copo d'água, não, eu pego. E às vezes em casa alguém diz, pega água, a gente fala, você não tem braço, não tem perna, vai lá e pegue você. Então o nosso coração, ele é desafiado todos os dias a expressar a graça de Deus, a palavra do Senhor em ambientes familiares, né? Agora, nesse ambiente familiar, onde nós vivemos diariamente, é um lugar, inclusive, quando Paulo escreve a Timóteo, né, trazendo as características do homem de Deus, as qualidades que são elencadas ali, é de um homem que vive no seu ambiente familiar, né, que governa a sua casa, que lidera os seus filhos, que é sóbrio, e como que ia se avaliar isso, a partir da sua vida no ambiente familiar. Então perceba que a nossa família é um lugar de treinamento para a gente. É um lugar onde Deus toda hora está dizendo assim, Tiago, olha o que você está fazendo. Tiago, olha o que você está fazendo. Tiago, olha aqui o que você fez com a sua esposa. Olha o que você fez com os seus filhos. E dos dois lados, nós vivemos assim constantemente. Por isso que a Escritura coloca também a família como um lugar onde nós somos então ensinados, treinados, desafiados, capacitados por Deus a viver a vida cristã. Nós nos encontramos às vezes 1, 2 vezes na igreja e já brigamos com as pessoas, não é assim? Então a gente se encontra, já tem um desacordo, e aí a gente fica imaginando, todos os dias nós vivemos, né, debaixo do mesmo teto, como pecadores que somos com outros pecadores. Qual a probabilidade disso dar certo? Ou qual a probabilidade disso não ter conflito, não ter problemas, não ter desgaste? Isso é constante. E talvez para a gente, nós lidamos com essas situações de uma forma, às vezes num padrão não bíblico, um padrão onde nós vamos levando as questões que acontecem no ambiente familiar e usamos ferramentas do mundo para tratar com coisas que na verdade não são eficazes. Por exemplo, o tempo. O tempo cura, o tempo sara. O tempo não é um instrumento de redenção. O tempo não ele não redime corações. O tempo não trata corações.
Então, incansavelmente, já no aconselhamento, já vi pessoas de 30 anos, 40 anos atrás, que o marido, a esposa, o filho o feriu, e de repente naquele momento, depois de 30 anos, é o momento onde vai prestar contas, é onde vai ter o divórcio, é onde vai ter problemas, porque a pessoa leva, a palavra de Deus nos mostra que a raiz de amargura bem profunda, ela pode inclusive contaminar outras pessoas. Nós vemos famílias, às vezes, onde irmãos não se falam como deveriam, às vezes o relacionamento conjugal não há mais intimidade no sentido de comunicação, de vida, porque simplesmente nós desenvolvemos um padrão de resolver problemas que não é um padrão bíblico. E aí nós vivemos de um modo superficial, e às vezes até falamos assim, melhor nem tocar nesse assunto para não piorar a situação, ou colocamos debaixo do tapete. E tudo isso, mais uma vez, são instrumentos, são ferramentas que nós vamos aprendendo com o medo de expor o nosso próprio coração e com o medo de lidar com o coração do outro. Então, ao esconder tudo isso, nós temos questões que vamos levando para a vida toda. Agora, há também de levarmos em consideração que o ambiente familiar, ele é um ambiente que nós sempre pensamos assim, talvez você já deva ter pensado assim, olha, eu perdoo, né, a pessoa de fora da minha casa, eu entendo que ela fez isso e está errado, mas se fosse alguém da minha casa, se fosse alguém da minha família, eu nunca perdoaria. Já pensou essa frase? Às vezes nós temos a perspectiva de que, não, isso de fora eu até relevo, mas de dentro, daqui, do meu convívio, e aí aquela ideia de pessoas que deveriam me amar, pessoas que deveriam cuidar de mim, pessoas que deveriam me respeitar, então são aquelas que me ofendem. E isso acontece exatamente por uma perspectiva que nós temos de com quem vivemos, qual que é o contexto que nós estamos vivendo ali. Então, nós criamos expectativas sobre outras pessoas, e principalmente da nossa família, que uma palavra fora de tempo, algo que aconteça, aquilo nos machuca tão grandemente, porque nós temos o seguinte pensamento, é da minha família, não deveria fazer isso comigo, não deveria agir assim comigo, e aí então nós podemos ir levando o nosso coração, cada vez mais, a ter amargura, a não resolver, a ter conflitos cada vez, né? O Paul Tripp, ele fala uma coisa interessante, que é sobre as nossas falsas expectativas, né, que nós criamos sobre outros, talvez a nossa dor seja ainda muito mais aumentada, né? Então, você não poderia ter feito isso comigo. E esse texto que nós lemos, ele nos traz algumas perspectivas bíblicas de como nós lidamos com o perdão, de como nós perdoamos dentro do contexto familiar, ajustando a nossa visão corretamente sobre quem somos, com quem vivemos, o contexto que estamos e o que nós devemos esperar daqueles com quem vivemos, e como que o Evangelho e a graça de Deus nos faz então conceder o perdão a partir da experiência que também temos em ser perdoados pelo Senhor. Então, nessa ideia de falar sobre a prática do perdão na família, eu gostaria de trazer algumas lições a partir desse texto, começando ali no versículo 21, aonde a prática da família, ou a prática do perdão em família, começa a ser vívido quando nós ajustamos a nossa expectativa no sentido de com quem estamos vivendo, ou qual o contexto, ou a ideia de que você e eu estamos vivendo com alguém afetado pela queda. E isso ajusta. O versículo 21 diz assim, então Pedro, aproximando-lhe, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Né? Então aqui há uma discussão sobre como deve tratar o irmão culpado, num âmbito maior, mas a prática bíblica do perdão relacionado aqui especificamente a tratar algo relacionado à disciplina, isso se expande para relacionamentos como familiares também, porque nós vemos princípios iguais, tanto mais à frente, quanto também no Antigo Testamento, sobre perdoar alguém. E eu gosto dessa fala aqui, porque Pedro, ele chega com uma informação cultural, acima do que os fariseus perdoavam, né? 3 vezes, ele fala, então Senhor, vamos ser mais espiritual, 7 vezes, aí Jesus olha para ele e fala assim, é o seguinte, vamos fazer uma multiplicação aqui, a ideia não é fechar um número, mas a ideia é nos ensinar sobre a disposição constante e infinita de perdoar pessoas, porque o Senhor diz assim, não só, respondeu-lhe Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que o Senhor está dizendo para mim e para você, e eu entendo nesse texto, antes de chegarmos a respeito
o passo para perdoar em si, ajustar a expectativa correta eu vivo com pessoas que são afetadas pela queda. A premissa do texto bíblico não é que o Senhor simplesmente diz, tá, ok, é bom que não faça isso, ok, devemos ter cuidado, mas a ideia de nos ensinar a disposição do perdão, isso para mim está implícito na seguinte realidade: pessoas vão pecar contra nós, igreja, família, marido, esposa, e isso ajusta a nossa expectativa para que nós entendamos com quem nós estamos vivendo. Eu sou igual a vocês, vocês são igual a mim, ou você pode ser diferente, mas quando a minha esposa não faz uma coisa que eu gosto, ou que eu quero, ou que eu acho que ela deveria fazer, eu penso assim, depois fala que me ama. Não é assim? Meu Deus, a minha esposa não fez isso para mim, ela falou assim comigo. E aí às vezes nós perdemos a perspectiva de que aquele que nós vivemos, aquela pessoa, é alguém afetado pela queda tanto quanto eu. E é interessante que o Paul Tripp diz uma coisa sobre esse texto, ele fala assim, o que nós devemos esperar de pessoas? Pecado. Isso não é para nos levar ao conformismo, isso é para ajustar a nossa realidade. Eu vou ter problemas dentro da minha casa, eu vou lidar com conflitos na minha casa. Agora, a grande maioria das pessoas hoje ao lidar com conflitos em seus lares, normalmente a resposta que eles encontram é o divórcio, ou é não resolver aquilo, por uma falta de intencionalidade em tomar uma decisão bíblica e dizer, ok, eu estou no mesmo processo, eu sou caído também, eu sou afetado por isso, assim como aquela pessoa com que eu vivo. E qual que é a base bíblica, qual que é o passo bíblico para que eu lide com isso? Então a perspectiva que o Senhor nos traz é exatamente ajustando, qual o contexto em que vivemos, em que contexto está o nosso casamento, em que contexto está vivendo a nossa família. E nós vivemos no mundo caído, com pessoas afetadas pela queda, e num mundo que muitas vezes ensina completamente aquilo que as Escrituras estão dizendo. Esse é o nosso contexto. Então perceba que o que Jesus ajusta aqui é já ter a disposição de perdoar constantemente, porque eu sei com quem eu convivo. Veja bem, isso não é conformismo, isso é expectativa correta de lidar com o coração. O Senhor está antecipando uma verdade que eu tenho dificuldade de entender, que você tem dificuldade de entender, que pessoas, principalmente a nossa família, pecam contra nós. Outra coisa interessante que o Senhor diz aqui também é a expectativa, às vezes, que nós temos contra o outro, no sentido de Pedro dar uma limitada, né? Senhor, é até 7, né? Então depois de 7 não tem mais, acabou aqui, né? E essa expectativa também é ajustada no sentido da realidade que eu tenho sobre o outro. Quem é o outro na minha vida? E quando o Senhor fala isso, sobre essa disposição do perdão, quer dizer, o cancelamento de uma dívida, o cancelar completamente a dívida, é a ideia de estar disposto a perdoar. Eu estou fazendo algumas promessas para essa pessoa. Qual? Eu não vou levantar mais essa ofensa contra você, eu não vou fofocar nem difamá-lo, e eu não vou remoer mais isso. Então o Senhor nos mostra que a ideia ou o primeiro passo que eu dou sobre o perdão ou para o perdão, para não viver no ciclo da dor, é entender que aquele que está vivendo comigo é pecador. Eu sei que não é simples assim, porque envolve muito a nossa dignidade, né? Ou seja, você fez contra mim, você está devendo para mim, eu quero que você receba aquilo que você fez por mim. E quando nós entendemos e ajustamos a expectativa de que convivemos como igreja, convivemos como família, como pecadores salvos pelo Senhor, nós entendemos que o Senhor também está trabalhando na vida daqueles com quem vivemos, na esposa, no marido, nos filhos, que o Senhor está fazendo o mesmo processo de santificação e que aquela pessoa vai pecar, não conformismo. E como eu posso ser um instrumento do Senhor para ser usado nas suas mãos, para ajudar aquela pessoa em suas falhas e também em suas quedas. Esse texto também fala uma coisa interessante para a gente, é que me mostra o fato de que quando pessoas pecam contra nós,
você e eu, nós seremos tentados a buscar o pagamento pelo pecado daqueles que nos ferem. O verso 28, aquele servo que foi perdoado, ao sair dali da presença do seu Senhor, ele encontra alguém que lhe devia, e qual foi a primeira atitude dele? Você vai pagar, você tem que pagar, porque você me deve. E nós somos tentados diariamente a lidar com a realidade do nosso próprio coração. O quê? Em cobrar aqueles que nos feriram. E como que nós fazemos isso? Nós temos meios para fazer isso. Talvez nós desenvolvemos até padrões para isso. Silêncio. Dá um gelo na pessoa. Não falo. A gente não vai lá fazer como o servo, né? Sufocar, pegar e sufocar. Mas às vezes nós também temos relacionamentos ou instrumentos para isso. E como que nós fazemos? Nós ficamos quietos, nós gritamos, nós respondemos com amargura. Isso não é um padrão determinante, mas normalmente nas esposas existe a murmuração e nos maridos existem o rancor. Passa a tratar com rancor a sua esposa. Isso não é um padrão definitivo, mas normalmente os nossos corações agem assim, porque nós queremos ver que o outro pague por aquilo que nós temos, e isso entramos muitas vezes pelo caminho da amargura no coração, de alimentar isso, de lidar com isso. E aí então o que acontece? Essa busca pelo pagamento nos leva a desenvolver padrões e ferramentas de atacar o outro constantemente, de em qualquer oportunidade dizer, está vendo? Ó quem é você, ó o que você fez, de novo, mas sem ter o vínculo do perdão e dizer como nós podemos crescer juntos. A justiça própria do nosso coração, em querer que o outro sofra a dor que nós sofremos por sermos injustiçados, pode nos levar a desenvolver uma raiz de amargura profunda no nosso coração, se nós não tomarmos cuidado com relação a isso. O desejo de receber por cada ofensa vivida é muito grande em nós. E isso traz um aspecto interessante sobre como ídolos do nosso coração também vão se desenvolvendo. Aquilo às vezes que era simplesmente um desejo, se torna uma exigência, e todo ídolo exige um sacrifício. E a que ponto eu estou disposto a sacrificar o meu relacionamento com a minha esposa, para que eu então me sinta bem na dor? Você fez isso, então agora eu vou te dar um gelo. Eu não vou falar com você essa semana. Eu vou privar você de alguma coisa. Eu vou ficar batendo panela para mostrar que eu estou chateado. Eu vou deixar tudo fora do lugar para dizer, está vendo, eu estou chateado mesmo. Eu não vou nem ficar com os filhos essa semana. Então perceba que nós temos padrões de resposta à dor que nós sentimos. Talvez reclamamos para outras pessoas. Talvez murmuramos. Talvez praticamos a maledicência. Talvez num tom de brincadeira. Mas isso acontece por causa exatamente do nosso coração. E é interessante que a falta de perdão aqui transforma as vítimas em vitimadores, porque agora o homem que está ali, recebeu aquele perdão, ele sai e ele sufoca o outro, e ele coloca sobre o outro o peso de uma dívida, inclusive muito menor do que ele tinha para com o seu Senhor. E quando ele diz assim, eu pagarei, o conservo, ele realmente poderia pagar. Mas quando o servo, o primeiro, diz, eu pagarei para o Senhor, ele não tem condições de pagar. Mas existe um elemento importante que o Senhor fala depois na parábola, você me suplicou e eu perdoei você. E o conservo também suplica, mas não há a misericórdia, não há a decisão. A falta de perdão pode ter um custo alto aqui. A amargura destrói a pessoa e os relacionamentos. A falta de perdão vai custar muito caro quando nós deixamos de perdoar pessoas. E realmente é isso. Quando nós perdoamos, nós fazemos promessas, como eu disse aqui. E a falta desse perdão vai entrando no nosso coração, vai mudando a nossa vida a ponto de, talvez, sempre respondermos com amargura e não buscarmos efetivamente uma resolução. Nós temos uma outra questão importante nesse texto. Além de você ser tentado a buscar a sua própria justiça, a receber sempre o que as pessoas devem para você em todo tempo,
E lembrando uma coisa interessante, o perdão em si, nem sempre ele anula as consequências, mas ele cancela uma dívida que eu vou agir com a pessoa de uma forma misericordiosa. Talvez ao pecado em família, de amargura, enfim, de alguma coisa, de ofensa, e a consequência vai ter, mas viver a consequência não significa não perdoar. Às vezes Deus é misericordioso e não permite que a gente viva aquela consequência. Algumas vezes Ele permite, como fez com Davi. Ele pecou com Batseba e o seu filho morreu. Mas isso não significava que Deus havia negado o perdão a ele. Ao contrário, depois até Deus escolhe Salomão, que é filho de Batseba e Davi, para exemplificar, para mostrar a misericórdia dele, em receber e perdoar. Mas nem sempre também vamos ficar ilesos, vamos lidar com consequências. Isso não significa exatamente que não perdoamos ou que não recebamos o perdão, não recebemos o perdão de uma outra pessoa. Agora, outra coisa importante, eu quero gastar um pouco mais de tempo aqui. Além de você ser tentado, ao pagamento do seu cônjuge, tem até um artigo que eu li esses dias que diz assim: quem paga pelos pecados do meu marido? E aí então eu quero trazer uma última aplicação, que é: o Evangelho nos capacita, ou capacita você e a mim, a uma resposta adequada quando somos ofendidos. O Evangelho nos capacita a fazer isso. Primeiro, nós temos a fala de Cristo, onde nos corrige com relação à visão correta da graça de Deus. Porque na parábola, a centralidade de um dos ensinos é dizer o seguinte: você recebeu tamanha graça, você deveria também ser gracioso. Você foi alvo, porque afinal de contas, quem de nós aqui merecemos o perdão? Merecemos a ação bondosa de Deus sobre a nossa vida. E é interessante que nós queremos burlar esse tipo de graça para ter com o outro um relacionamento meritório. Eu perdoo você, eu recebo você, mas a gente pensa assim: mas eu não estou vendo nada para que você mereça o meu perdão. Nós queremos frutos, e não é errado isso até certo ponto, mas às vezes nós queremos ver na pessoa o arrependimento. Você lembra não sei se você já fez isso, quando eu tenho 4 irmãs mais velhas, e às vezes, quando elas brigavam comigo, eu brigava com elas, para não contar para os nossos pais, a gente falava um para o outro assim: isso é crueldade. A gente falava assim: pede perdão. Aí a pessoa: perdão, de joelho. Se você não pedir perdão, a gente fazia isso em casa, acredita? Para ver o outro humilhado, para falar assim: eu não conto para o pai. Mas elas faziam assim comigo também. Então, quando a gente fazia alguma coisa, não podia compartilhar, era: pede perdão. Perdão, não, mas não, tem que ser de joelho. Aí a pessoa, a minha irmã ajoelhava: me perdoa. Agora sim, agora está perdoado. E às vezes nós fazemos isso com o outro. Você não vai pedir para o outro falar: fique de joelhos, né? Mas a gente fica dizendo assim: não, eu quero perdoar você, mas você não está mostrando nenhum mérito para esse perdão. Agora, é importante entendermos os frutos, só que a visão correta da graça estabelecida tanto anteriormente, no sentido de tratar um irmão, de corrigi-lo amorosamente, porque a correção, a disciplina, vem com a ideia de restaurar aquela pessoa, ou seja, é uma questão graciosa. Muitas vezes nós mudamos esse aspecto para o mérito. Você precisa merecer o meu perdão. Mais uma vez, merecemos o perdão de Deus? Obviamente que pelo fato de não merecermos o perdão de Deus, Deus é tão gracioso que Ele não só nos perdoa, mas Ele corrige a nossa vida. E num aspecto também assim nos nossos relacionamentos. A minha esposa pode me perdoar, não significa que eu não precise mudar. Mas se eu quiser que pessoas mudem primeiro, para que eu as perdoe, sabe quando eu vou perdoá-las? Nunca. Porque eu sempre vou encontrar alguma coisa que diz: você não merece, você não merece. E ao falarmos isso, é como um espelho: Tiago, você também não merece. Por isso que Davi clama no Salmo 51 pela misericórdia e benignidade de Deus, porque ele diz assim: eu conheço as minhas transgressões, eu sei o que eu fiz, age com misericórdia. A prática do perdão começa pelo fato de não olhar para a ofensa do outro, mas começa olhando no nosso relacionamento com Deus, para que eu tenha uma base segura de tomar um passo de perdão
e entender aquilo que o Senhor está fazendo. Nós somos alvos da misericórdia de Deus. Interessante que, ao sermos perdoados por Deus, nós não deixamos de ser confrontados por Deus. A dívida foi colocada. Até porque o aspecto interessante que um autor coloca aqui é: você só entende o valor do perdão quando você entende o tamanho da sua dívida. E tanto nos dois casos, foi colocado na parábola, e um autor comenta sobre isso, eu acho interessante, se sabia o quanto devia. Se vai pagar, se não vai, é uma outra questão. O fato de perdoarmos pessoas não significa que nós nunca vamos confrontá-la. Ao contrário, a dívida tem que ser levantada, o pecado tem que ser colocado, a ofensa tem que ser colocada ali para dizer: ok, eu decido perdoar você nesta ofensa. Por isso que perdoar não é esquecer, perdoar não é simplesmente dizer: não, deixa para lá. Perdoar é entender o peso da dívida, é entender que custa para mim, custa para você, perdoar aqueles que nós amamos e que nos ofendem. Assim como o próprio Deus. Deus não nos perdoou a preço de nada. Pedro diz que nós somos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Houve um preço, para nós não, mas para Deus sim, Ele entrega o seu próprio Filho. Se sabe o que realmente devia. E ao perdoar pessoas, ao perdoar quem amamos, nós devemos entender e colocar sobre a mesa a culpa, a dívida, não é criar conflitos, é entender inclusive como uma oportunidade de olhar para a graça de Deus, de entender o que o Senhor está fazendo, de compreender a forma que Ele está usando a nossa vida para perdoar pessoas e restaurar famílias. Compreenda então que perdoar não é relevar, perdoar é entender o peso, é entender a dívida, é dizer: ok, é isso daqui que me devem, mas eu voluntariamente, por causa de Cristo, vou praticar o perdão. A parábola traz uma perspectiva para a gente que é assim que o Pai espera que você e eu vivamos. O dever daquele homem, finalizando aqui o que Cristo diz, o dever desse homem era cheio de gratidão, ser cheio de gratidão e repetir o padrão. Porque é isso que o Senhor cobra dele. Você não repetiu o padrão que você viveu, que você recebeu, que você teve. E qual é esse padrão? É perdoar graciosamente, é perdoar de uma forma bíblica, é perdoar de uma forma amorosa. É claro que quando nós falamos sobre isso, existe com certeza desafios, porque existe mágoa, porque existem várias questões no nosso coração. Por isso que Paulo nos lembra em Efésios 4:32, quando ele diz assim: perdoai-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos tem perdoado. O meio para esse perdão não é o entendimento da culpa. Em que sentido? Às vezes as pessoas buscam razão porque elas foram ofendidas, elas entendem, elas falam assim: ah tá, então é muito mais do que algo de entendimento e racionalidade, é por causa de Cristo Jesus. Paulo deixa isso claro. Nele eu sou capacitado no Evangelho de perdoar, porque quando eu olho para a culpa de alguém, eu olho para a cruz de Cristo, e ali essa culpa foi paga, inclusive contra mim. O Senhor é onde os nossos olhares devem estar, o nosso olhar deve estar, de entender e de conceber a misericórdia, a graça e o perdão de outras pessoas. Isso traz um ensinamento importante para nós. Se você é salvo em Cristo Jesus, você já está capacitado para perdoar. Você tem todas as ferramentas que você precisa para dar um passo de perdão, abandonar a amargura e viver uma vida que glorifique ao Senhor. A falta de perdão traz perturbação, porque nós sempre vamos olhar para a pessoa e dizer: você me deve, você me deve, você me deve, você me deve. Em alguns momentos vão ser momentos de paz e outros momentos de conflito. Mas quando nós perdoamos, nós dizemos: ok, eu sei o que você fez para mim, mas eu perdoo você, por causa de Cristo Jesus. Somos capacitados para fazer isso. Somos chamados por Deus, inclusive, para fazer isso, como repetição do padrão do que o Senhor fez conosco. A pessoa que não perdoa, além de levar uma grande culpa e dor no seu coração,
talvez ela não tenha compreendido profundamente como ela é alvo também da graça de Deus. É isso que o texto coloca. E perdoar é um ato que Deus espera de nós, como regenerados e salvos nele. E naturalmente não temos capacidade para fazer isso, mas pela força que temos em Cristo, pela ação do Espírito Santo em nós podemos viver assim. Então não somos mais obrigados a viver com mágoa, a viver com o peso da dor, a viver com o peso de ter que tolerar alguém e não conviver com aquela pessoa, com o peso de carregar alguém, às vezes até no passado, de lembrar daquela situação, dizer o quanto que isso me feriu, talvez até feriu, e realmente talvez tenha até tido consequência, mas pela graça de Deus, você e eu, nós podemos perdoar e viver de uma forma pacífica, em paz, inclusive restaurando relacionamentos, principalmente em casa, para a glória do nosso Deus. Agora, isso vai depender muito da expectativa que você tem sobre com quem você convive, da justiça do seu coração em buscar a qualquer custo um pagamento, e também vai depender o quanto você aplica e entende a graça de Deus, o Evangelho, que já capacitou você para que você possa dar esse passo de perdão. Então, o meu desafio final é: existe alguém que você precisa perdoar? Existe alguém que você precisa pedir perdão na sua família? Seus filhos, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, enfim. Tem alguém que você precisa restaurar um relacionamento? Tem alguém que você diz assim: não, está tudo bem entre a gente, mas não está, traz um desconforto estar no mesmo lugar? Talvez na igreja, alguém que você olhe e diga assim: tem alguma coisa ali. O Senhor não quer que nós vivamos com o nosso coração dessa forma. Ele quer que nós perdoemos as pessoas, assim como Ele também tem nos perdoado. E quando nós temos uma visão correta sobre nós, na graça de Deus, nós entendemos que assim como somos alvos do Senhor, da sua misericórdia, devemos ser também por outras pessoas e em outras pessoas. E eu quero orar com você nesse momento. Eu quero que você traga ao seu coração, talvez você não tenha ninguém, ou talvez você leve uma mágoa há muito tempo, talvez você sinta dor no seu coração a lembrar de coisas do passado, e que isso o impeça, muitas vezes, de ter um contentamento no tempo presente. Eu gostaria de pedir para que você avalie o seu coração, e gostaria de pedir também para o reverendo Bruno fazer uma oração. Queria fazer algo aqui. Queria convidar você a ficar de pé. E se você tem algum familiar aí do seu lado, eu gostaria que você ficasse do lado dessa pessoa. Que nesse momento de oração, Deus estivesse abençoando, restaurando famílias nesse momento. Eu quero convidar minha esposa e minha filha para estar aqui do meu lado também, enquanto nós vamos orar aqui. Gostaria que estivéssemos juntos aqui, como família, pedindo a graça de Deus, o perdão de Deus sobre nós. Então, se você tem sua esposa, seu esposo, fique do lado dela. Vou pedir ao presbítero Isadi que venha aqui. Fique do lado da sua filha. Vem aqui, presbítero. Irmã Lília. Isso, diácono. Vai ali para o lado da sua esposa, querida. Irmã Lilian está aí. Nosso irmão Max. Vem para o lado aqui da nossa irmã. Nós vamos orar, irmãos, pelas nossas famílias. Reverendo, faça uma oração e depois eu faço outra. Vamos fazer 2 orações, pode ser? Senhor Deus, nós te louvamos pela sua palavra, te louvamos porque o Senhor fala conosco. Eu quero orar nesse momento pelas famílias dessa igreja, que o Senhor esteja abençoando, continue a abençoar a cada uma delas, fortalecendo seus relacionamentos, marido, esposa, com os filhos, que cada família seja um lugar onde a sua palavra reine, que a oração sempre esteja presente e que o viver cristão seja um testemunho para a sua vizinhança, fortalecendo a cada vez mais a pregação do Evangelho nesta igreja, Senhor. Oro também pela restauração
Senhor, somos pecadores, isso não é uma fala de conformismo, mas é uma realidade, Senhor. E muitas vezes discutimos, falamos palavras que ofendem, talvez usamos de um tipo de linguagem que traga no outro a dor e o descontentamento. Ou talvez até levamos no nosso próprio coração uma amargura, ao qual escutamos uma palavra, vimos um comportamento. Senhor, que nessa noite o Senhor nos ajude realmente a entender e a perdoar aqueles que nos ofenderam, Senhor. Sabendo também que fomos alvos da graça e do perdão e da misericórdia do Senhor. Oramos para que o Senhor guarde a cada família, fortaleça cada uma delas, ó Deus, e que a amargura não esteja ali instalada nos corações, mas que o Senhor, por meio da sua palavra, por meio da ação do seu Espírito, que cada um de nós possamos avaliar-nos diariamente, para que nós não carreguemos pesos que o Senhor não deseja que nós levemos. Nós podemos ser livres, podemos ter paz no nosso coração em relacionamentos, porque o Senhor nos comprou para isso, porque o Senhor nos deu e nos capacitou a viver de forma que o Senhor deseja com que nós vivamos, ó Pai. Obrigado mais uma vez por cada um que está aqui, e que o Senhor seja glorificado pela forma como nós vivemos nosso ambiente familiar. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor, também